finalidade dos fracassos. Fracassos são caminhos estreitos que, querendo ou não, todo ser humano terá de passar por eles. Uns aguentam as aflições dos estreitos caminhos dos fracassos e vencem, mas infelizmente a maioria não. Não resistem, desistem e consequentemente perdem. Perdem a vontade de viver, perdem a capacidade de enxergar a beleza de um novo amanhecer, perdem o encanto pela vida por esta se tornar tão pesada, amarga e sofrida. Em seus interiores carregam feridas crônicas que, além de acabarem com a paz de muitos, acabam com a vida de tantos outros. Então surge a pergunta: qual o propósito dos fracassos? Destruir somente, acabar com o sentido da vida, tornar as pessoas amargas, infelizes, causar mortes, deprimir almas, encarcerar sonhos. Qual o propósito dos fracassos? E se perguntarmos às pessoas por que existem os fracassos, ai meu Deus, nós ouviremos tantas coisas, cada definição, tantas acusações e até milhões de conselhos. Sabe o que é que está a causar este problema? É o mau olhar. Vamos naquela mamã, vai te dar um banho, vai te tratar e tudo vai ficar bem. Blá, 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 blá. Nós ouviremos tantas coisas que só Deus. Então como entenderemos qual é o propósito dos fracassos? Para isso, temos de ir no melhor e único lugar capaz de nos dar clareza, luz, direção e explicação na confusão. Temos de mergulhar nas escrituras sagradas, ou seja, na palavra de Deus, ou Jesus. Eu vou fazer um comentário resumido da história. Não vou explicar tudo, apenas o necessário para entendermos qual é a finalidade dos fracassos. E a Bíblia nos diz em Lucas 5:1, talvez até 8, que Simão Pedro estava lavando as suas redes. Jesus aproximou-se deste e disse-lhe: adentra mais sobre as águas e lançai as redes. Simão Pedro disse que tentou pescar toda a noite, mas que não apanhara nem sequer um peixe. Mas como o Senhor está a mandar lançar, eu lançarei as redes segundo as suas palavras. E assim aconteceu. Ele então lançou as redes e, para sua grande surpresa, aconteceu aquilo que todos nós hoje sabemos, a grande pesca maravilhosa. E depois, Jesus dissera-lhe que, de agora em diante, o tornaria pescador de homens. Ou seja, a Bíblia nos apresenta alguém que deparou-se com derrotas, insucesso, decepções, fracassos. A Bíblia nos apresenta um fracassado. Agora, aonde o fracasso o levou? Ao suicídio, depressão, bebedeira, frustrações. No quimbanda o levou ao desespero? Não! A Bíblia diz que o fracasso o levou até a rota de Jesus, o conectou com a salvação. Aleluia! Sim, porque se Simão Pedro tivesse sucesso na pesca, ele perderia a eternidade, a salvação da sua alma, pois não estaria triste na beira lavando as redes e Jesus não o encontraria. Se ele tivesse sucesso na pesca, estaria sem lá nos congoleses, nos kwanzas, no Kikolo ou no 30 vendendo seus peixes. E com certeza não teria tempo nem paciência para ouvir Jesus. Eu acabei de pescar agora e, além disso, sou pescador há 15 anos e tu queres me ensinar a pescar? Fala sério, Jesus, se tornaria arrogante. Quantos de nós não fazíamos mangonha, não inventávamos desculpas para se entregar a Deus das vacas gordas, no bem bom? Quantos? Mas nas vacas magras, nas dificuldades, doenças, humilhações e enfim, nos tornamos humildes e nos achegamos a Jesus. Foi só receber o relatório médico que muitos não esperaram chegar à igreja para se ajoelhar, saíram ajoelhados de casa até a igreja. Senhor, por favor, não quero morrer, eu estou aqui para ti, sou todo teu, oh Pai, me ajuda. Pois são poucos que entregaram as suas vidas a Deus quando selaram um contrato novo, ganharam um aumento salarial, uma promoção, compraram um carro novo, casa nova, casaram e por aí são poucos. E quando isso aconteceu, a maioria correu para as redes sociais, para os amigos, para se mostrar. Uma maioria esmagadora dos que entregaram as suas vidas a Deus vieram se arrastando para Jesus, vieram chorando, aos prantos, desesperados e completamente partidos. Sabem por quem? Pelo fracasso. Foi ele que nos arrastou pelos cabelos até Jesus. Não foi o sucesso, não. Este afasta muito e os leva para longe. Mas foram as noites em claro, aquele vazio na alma, aquelas dores insuportáveis, os fracassos, foram eles que nos apresentaram Jesus. Então está mais do que na hora de pararmos de fugir dos fracassos e fazermos as pazes com eles. Come on, vamos lá, porque eles são nossos amigos. Tudo bem que não gostamos do processo, mas adoraremos o seu resultado, porque eles
Eles são professores que Deus manda para o nosso desenvolvimento. Aleluia! Eita glória! Quantos homens e mulheres aprenderam a ser homens e mulheres de verdade? Aprenderam a se reconstruir depois de um divórcio, depois de uma tragédia, depois de um abandono. Quantos? Fracassos são fundamentos, os caboclos das obras do edifício do sucesso. Muitos prédios, muitos arranha-céus que vemos pela cidade nasceram depois de uma carta de demissão, carta de despedimento. Daí nasceu a ideia, a solução. Os fundadores dessas empresas estavam relaxados demais nos empregos em que estavam e não estavam a fazer aquilo que Deus os mandou fazer na terra. Então Deus disse: vocês não vão criar nada na terra, não vão usar a capacidade de resolver problemas que eu coloquei em vocês. Está bem, veremos se depois dessa vocês não criarão. Então Deus permitiu a demissão, o desemprego, e a eles que viviam relaxados correram aos choros a Deus. Deus, me ajuda, acabei de ser demitido e o Senhor sabe que eu tenho uma família para sustentar, por favor me ajuda. Blá, 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 blá. E Deus, não me diga, coitadinho, como se ele não soubesse de nada, sabe? E então no fracasso, no desespero, nas dificuldades, eles começaram a buscar mais e mais e mais a Deus e de repente sentiam algo a lhes incomodar, sabe? Não sei, mas eu tenho que fazer algo, sei lá, criar alguma coisa. E não muito tempo depois, bingo, uma nova empresa nascia no mundo, um novo produto nascia no mundo. Mas sabe quais foram os motivadores que Deus usou para acordar os vencedores que estavam adormecidos? Não palestrantes motivacionais, não políticos, e sim fracassos, dificuldades, dores, lágrimas. Muitos se tornaram empresários tudo porque em casa não tinha nada para comer, então decidiram zungar uma vez, viram, saiu bem, zungaram outra vez, viram, saiu bem, e não mais pararam. E tempo depois, empresário fulano, empresária fulana. Ou seja, a origem do sofrimento deles estava no pão existente em suas casas, pois apenas os permitia matar a fome, mas não ter uma vida confortável. Então Deus disse: eu vos dei capacidade para muito mais, mas como vocês estão dependentes e apaixonados pelos sobrados de pães, então eu vou tirar. E aí Deus tirou, e aí entrou em cena o professor Fracasso e o resto virou história. Os discípulos estavam relaxados demais em Jerusalém, sabe? No conforto, pregando apenas em um único lugar, sem ter de percorrer longas distâncias. Mas sabem o que Deus usou para os tirar de Jerusalém? Perseguição! Saíram correndo de Jerusalém depois da morte de Estevão, porque também queriam os matar. Uns foram para a esquerda, outros foram para a direita, mas graças à perseguição que eles sofreram, o evangelho chegou até nós hoje. Aleluia! Foram espalhados por todo o mundo. Aquilo é a mão do autor de tudo, sabe? Como a mão do semeador, que vai para o balde onde estão todas as sementes e as espalha, as jogas para o terreno todo. Eu vou pular, eita glória! Então a Bíblia nos responde que o propósito do fracasso é de nos elevar ao próximo nível, é de nos levar ao verdadeiro sucesso. Porque a diferença entre sucesso e o verdadeiro sucesso? Sucesso é o que Simão Pedro conseguia nas pescas anteriores, dias antes de Jesus chegar. São conquistas materiais, mas o verdadeiro sucesso é que o fracasso lhe apresentou: Jesus Cristo, a vida eterna. Aleluia! Então fiquem calmos, porque essa doença não é para te matar, esse desemprego não é para te frustrar, esse divórcio não é um fim como ele as pessoas dizem ser. Não, não, não. Essa pobreza é só uma lição, é uma fase para que possamos pensar os nossos melhores pensamentos, para darmos luz às melhores ideias. Essa depressão vai passar, esse trauma está de passagem, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou pular, aleluia. Essas piadas, provocações são permitidas por Deus para darem sentido à tua vitória. Essa infertilidade é só uma oportunidade para Deus agir. Então fiquem calmos. Não viram o que aconteceu com Ana? Era estéril. Mbacauê diria que não dá pão, como dizem. Mas se lermos bem no que a Bíblia diz, fala que Deus a tornou estéril. Como assim? Meu Deus, como pode? Deus é que lhe fez ser mbaca. Por quê? Para que o seu nome fosse glorificado, para a manifestação do seu poder. Aleluia! É como um mestre e o seu aluno em um programa televisivo. O mestre pega no seu aluno, vai lhe projetando várias quedas, mas essas quedas não são para matar o aluno, mas sim para demonstrar
demonstração das habilidades do mestre, para que todos possam ver o quanto ele é bom. E os alunos não entram em pânico nem ficam com medo porque confiam no mestre. Eles sabem como ele trabalha, porque treinam com ele. Eita glória! Deus manda te dizer que essa situação não é o ponto final, e sim apenas uma demonstração. Esse câncer é apenas uma oportunidade para que todos possam ver as minhas técnicas. O quimbandeiro não tirou, mas eu tiro. O banho não tirou, mas eu tiro. O dinheiro não tirou, mas eu tiro. O homem não tirou, mas eu tiro. Então deixa de fugir e creia, porque eu sou contigo. Aleluia! Mas quando Deus permite que algo nos assola, nós fugimos. Tira a mão, Deus. Me deixa, não quero. Sai, sai. Nós fugimos do cume de Deus. Não é para a morte, é apenas uma demonstração. Não fuja. Treine com Deus. Amadureça com Ele. Luta com Ele. Não deixes. Pois quando Ele decidir te deixar, mudará a tua vida para sempre. De Jacó para Israel. Alguém entendeu? Ana não acusou ninguém. Não disse que a mãe que é bruxa, nem o pai, nem tampouco os avós. Ela simplesmente chorava aos pés de Deus. Ou seja, ela acreditava que só Deus poderia mudar a sua história. E ela estava certa, mulher esperta. Porque de facto só Deus poderia mudar a sua história, porque fora Deus que a tornou estéril. E é exatamente aqui aonde mora o problema de muitos. Na fé. O fracasso não fez a fé de Ana diminuir, mas a fé crescer. Por isso ela recebeu sua vitória, Samuel, aleluia! Por que nós não conseguimos vencer e os fracassos nos vencem? Por quê? Porque não temos fé, que é fundamental para trazer Deus das nossas causas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E alguns de nós até vamos à casa de Deus com algumas coisas necessárias, como dinheiro, dízimos e ofertas. Outros vão com coisas desnecessárias, como ódio, falta de perdão, inveja, rancor e por aí, mas acabamos esquecendo o mais importante, o fundamental, a fé. Não é em vão que Jesus falou que para herdarmos o reino dos céus, temos de ter a natureza de uma criança. Por que uma criança? Porque se olharmos para as crianças, veremos que elas têm uma fé gigantesca. Diga só para uma criança que vais lhe comprar um carro amanhã. Elas, o quê? Um carro? Mamãe, o papai falou que vai me comprar um carro, um avião. O que for, elas simplesmente acreditam. Elas não perdem tempo como nós, os adultos, que pensamos de onde virá o dinheiro, se a pessoa que está a fazer a promessa trabalha ou não, se é cunango ou não. Elas simplesmente acreditam. E se no dia seguinte elas não receberem o que lhes prometeram e voltarem a lhes prometer novamente, elas simplesmente acreditarão. Até nós éramos assim. Nos diziam, se o teu dente sair, pega e atira em cima da casa que no dia seguinte aparecerá brinquedo embaixo da cama. Nós, o quê? Brinquedo? Aquele arrancar o quê? Ou seja, nós simplesmente acreditávamos. E a nossa fé era tão grande e tão forte que alguns pais diziam, não, nós não podemos lhes decepcionar. E o que é que eles faziam? Pegavam um brinquedo, compravam e colocavam lá embaixo da cama. Deus faz a mesma coisa, só que com Ele não é mentira, é verdade. Quando Ele diz que vai dar, Ele dará mesmo, pois Ele não é como o homem que mente. Quando Ele vê a nossa crença nele, totalmente dependentes dele, Ele diz, não tem como, eles me pegaram. Me agradaram e eu tenho que dar o que eles precisam, pois eu não posso ir contra a minha palavra, a fé me agrada. Deus manda a dizer, sabe aquela crença que vocês tinham quando eram crianças? Aquela que vos fazia ver uma moto num simples pedaço de madeira? Vocês subiam nelas e vum, vum. Aquela que vos fazia ver um carro numa simples caixa de papelão? Vocês entravam nelas e se imaginavam num carro e até abuzinavam, pipi, eita glória! Aquela que ia contra o óbvio, que não era lógica, que não precisava ver para crer porque simplesmente acreditava. É essa que me agrada, então voltem a ser crianças, acreditem e sonhem outra vez. O problema é que muitos precisam de uma claque, de um grupo vindo atrás deles tocando liras e harpas e cantando, nós te acreditamos, vai sozinho, irmão. Deus fez a promessa a você e agora você precisa de um fã-clube para crer. Se for para depender das pessoas, já era, a tua fé vai morrer mesmo, porque elas vão rir mesmo, vão duvidar mesmo, vão criticar mesmo. Seja como Noé, que tinha a natureza de uma criança. Deus falou, tá falando, bora construir a arca. Não é você doido, grato pelo elogio, vai procurar algo melhor para fazer. Obrigado pela parte que me toca. Riram dele e o criticaram o tempo todo. Eu mesmo já fui vítima disso e ainda sou. Não tem juízo. Ele é louco.
algo, faça algo de valor, blá blá blá, achando que me vão assustar, ha ha, chegaram tarde demais, já estou tendo rugas para pensar em desistir, minha missão é falar de Deus e permanecer aqui, estou nessa com Jesus e mais nada. Como vocês, eu continuo na luta, firme acreditando em Deus, pois não preciso ver para crer, porque eu já vi e vejo pelos olhos da fé. Não sou cristão do fungo com feijão, não, tendo ou não pão, eu não cesso a minha adoração. Os fracassos, perdas, derrotas são para isso, nos acordar, são o cenário perfeito para a atuação de Deus em nossas vidas, porque Ele sabe que orgulhosos e egoístas como somos, reivindicaríamos a glória se em nossas vidas Ele atuar somente nas horas boas. Por isso é que quando estávamos mortos através do pecado de Adão, é que Ele mandou o seu Filho para nos dar a vida. Estávamos presos e Ele veio nos libertar, para que fique bem claro que sozinhos não somos nada. Que Deus nos abençoe. E se essa mensagem edificou a sua vida, escreva aí nos comentários: Jesus!